Bem-vindos ao canal do Trouxa, meu nome é Mike. E já fazia um tempo que eu não falava sobre religião, espiritualidade, então eu tava com saudade desse tema. Vamos ser bem sincero, né? E começar estabelecendo algumas coisas logo no começo desse papo. É muito chato falar de espiritualidade, falar de religião, quando vira aquela batalha de ego. O que é batalha de ego? Primeiro, as pessoas querem conversar no sentido de eu quero provar que o que eu acredito é verdade. Já está errado. Então ela fica a conversa inteira tentando buscar desculpas ou até mesmo tentando buscar argumentos para provar aquilo. Você pode me falar, Mike, mas então ela está fazendo uma busca pela verdade. Não necessariamente. Às vezes ela simplesmente quer convencer o outro que ela está certa, que o que ela acredita é verdade. Então não necessariamente ela está buscando a verdade. Ela simplesmente está com medo de o que ela acredita ser uma ilusão, ou ser uma mentira. E eu voltei a ler um pouco o Descartes, né, o René Descartes, ou René Descartes. E é legal que ele é muito questionador nesse sentido, né? Será que o que eu acredito é verdade, né? O famoso só sei que nada sei, aquela ideia. E é isso me levou a pensar, né? Eu já gravei um vídeo sobre religião, tá na playlist Religião e Espiritualidade. E já gravei um vídeo sobre a existência de Deus, que é sobre o argumento do não cognitivo ontológico. Seria muito legal se você assistisse esse vídeo, que ele basicamente, né, o argumento não é meu argumento, né, eu só acredito nele, né, na verdade eu fui convencido por ele, na questão de acreditar ou não. E basicamente o argumento prova que a palavra Deus, ela não tem o menor sentido, é uma palavra vazia. Então eu não vou entrar nesse assunto de novo, né? A gente vai conversar sobre o seguinte aqui. Existem dois cenários possíveis que a gente pode discutir hoje, né? Não é discutir, conversar hoje. Deuses existem, né? E aí a gente vai abrir várias outras possibilidades, né? Se é um Deus ou se são vários, se isso implica que também existam outros tipos de seres espirituais, né? Anjos, demônios, né? Vários outros tipos de seres espirituais. E o cenário de não existe nenhum Deus, ou deuses, né? E o que me leva a ter esse pensamento? Então, eu já falei nos outros vídeos, eu não sou ateu, tá? E eu não sou religioso, eu sou um entusiasta que às vezes se interessa por esse assunto. A minha posição em relação a isso é eu não sei. E por que eu tenho essa posição? Porque eu acho que ela é a mais sensata, a mais humilde, né? E talvez você acha que você saiba que existe Deus ou que eles não existam. Na verdade, você pode estar convencido por um argumento, né, que defenda uma posição de ateísmo, mas como é um assunto que envolve até a metafísica, né, a gente não consegue provar de maneira empírica ali, ó, Deus existe ou não. E se você está convencido que ele existe, talvez você esteja convencido devido à sua fé. Ou seja, é a prova das coisas que não se veem, que não se podem provar empiricamente. Então, talvez por argumentos a priori, por uma reflexão, você até possa chegar na conclusão que talvez existam deuses ou um Deus. Da mesma maneira que o argumento do não cognitivo teológico, né, ele prova de maneira a priori, né, com premissas a priori, que a palavra Deus por si só ela é vazia, completamente vazia. Então vamos lá, sem mais delongas. É difícil fazer um vídeo curto disso porque envolve muita coisa, né? A reflexão é a seguinte, ó, que eu quero que vocês pensem. Se existir um Deus, né, o que levaria a gente a acreditar que a gente interpretou ele corretamente? Porque, beleza, a gente tem vários manuais religiosos aí, vários livros religiosos. Mas o que garante que o que está escrito ali é realmente a verdade, é realmente a vontade desse Deus, a descrição que a gente tem desse Deus nesses manuais religiosos? E eu estou envolvendo, ó, Bíblia, Corão, Torá, o Livro dos Espíritos, né? Esse é o do Chico Xavier, né? Eu confundo tudo manual religioso que a gente tem hoje, tá? Os ensinamentos de qualquer doutrina religiosa, todos, né? Acho que é o Joseph Smith, se eu não me engano, o cara do mormonismo ali. Enfim,
O que garante que esses ensinamentos estão corretos? Qual que é o filtro que a gente usa? É a razão? Porque se for a razão que a gente vai separar o que faz sentido e o que não faz sentido, a gente também tem que questionar a própria existência desse Deus, então o buraco é mais fundo, né? É simplesmente a fé? Porque se for a fé, ela é um critério um tanto raso, que você pode acreditar em qualquer coisa. Você pode acreditar que o monstro do espaguete existe, ou que unicórnios e dragões existem, em qualquer tipo de religião, em qualquer tipo de mitologia, em qualquer tipo de história, né? E o que me levou a ter esse tipo de pensamento? São várias coisas que as religiões elas têm em comum. Então olha que louco, né? Isso me fez distinguir em dois cenários. Se um Deus existe, pode ser que ele tenha se mostrado para as pessoas e elas interpretaram ele de maneira diferente, mas vai ter alguma coisa em comum porque é o mesmo Deus. Então, por exemplo, você repara que as religiões, às vezes que são politeístas, tem o Deus do trovão, o Deus do fogo, da guerra, da morte, da água, né? E normalmente são elementos regionais ali. Então, se era um lugar que era de neve, você vai ver os deuses relacionados a isso. Então, vai ter corvo, vai ter urso, vai ter serpentes, né? O inferno vai ser gelado, né? Que é o caso do Hel lá para os nórdicos. Se for uma região quente, o paraíso vai ser tipo um oásis, né? Igual é o caso das religiões abrâmicas, né? Então, assim, isso me leva a pensar. Talvez as pessoas que criaram, né? Que a origem do mito é justamente essa, te dar uma explicação de uma coisa que você não entende. Então imagina, o cara que pensou lá no Jardim do Éden pensou no melhor cenário possível de acordo com a realidade que ele vivia. Então ele vivia num local que era árido, né, que era quente, que a água era escassa. Ele imaginou o paraíso como um lugar cheio de nascentes, de mananciais de água, cheio de árvores, de sombras, de uma temperatura mais amena, né? O cara lá do que vivia num local extremamente gelado, ele imaginou o paraíso como um lugar quentinho, né? Um salão ali de festa, de muita fartura de comida, de, sabe, com várias pessoas. Ele vivia numa região inóspita, então talvez, né? Isso me levou a pensar que talvez as religiões tenham sido criadas dessa maneira, tá? Uma outra possibilidade é, imagina o mesmo Deus se mostrando para várias culturas diferentes. Então imagina que existe realmente um Deus que ele, assim, ele solta raio pelos olhos, por exemplo. Aí ele, numa cultura ele virou o deus do fogo, numa cultura ele virou o deus do trovão, numa outra cultura, sei lá, ele virou o deus do amor, porque raio, fogo, enfim, eles interpretaram esse deus de maneira diferente. Um outro cenário é que se existisse apenas um deus, né, o que levou a tantas religiões, né, interpretarem esse deus de maneira equivocada ou distintas, né? De maneiras até antagônicas, dependendo da crença da pessoa. E aí eu fiquei pensando nisso. Então, assim, se existir um Deus, a gente vai ter que pensar por que é só um, tá? E o que levou a gente a interpretar ele corretamente. E aí eu queria que você fizesse um estudo assim, coisas que os deuses de diferentes culturas têm em comum. Porque você pode explicar de duas maneiras. Várias culturas interpretam esse Deus de maneira similar. Então, assim, você pega, sei lá, se eu não me engano, é Xangô lá na Umbanda, que é tipo um cara com um machado e relacionado a trovão, se eu não me engano. E aí pega o Thor, né? Então você pode pensar, porra, foi o mesmo Deus, só que para o indígena interpretou daquela maneira, né? Porque se você for pensar, deuses, eles são seres espirituais, então ele vai se materializar de uma maneira que o ser humano consiga entender, né? Faz sentido pensar assim, né? Não faz sentido ele se apresentar de um objeto que um ser humano nunca viu e que não vai conseguir nem conceber, nem interpretar, né? Então, assim, se estiver aparecendo para uma mulher, vai aparecer com uma mulher bonitona ali e tal. Se estiver aparecendo para um cara, vai aparecer com um cara fortão, né? Com alguma arma ali. E aí, imagina, apareceu para pessoas para povos diferentes, de momentos diferentes. Então, os nórdicos lá interpretaram ele como Thor, os indígenas daqui interpretaram ele como Xangô, por exemplo, né? Só um exemplo. Se for um outro deus, você me desculpa que eu não lembro, tá? Uma outra explicação, a de que na verdade não existe nenhum deus, é que as mesmas culturas, por serem seres humanos, a gente tem meio que isso na gente, elas usam os mesmos mecanismos para tentar criar um mito para explicar coisas que elas querem saber. Elas estão, assim, não tem
uma estrutura, uma base para entender. Elas não conseguem entender o motivo delas existirem, se a vida tem sentido ou não, então elas criam um mito ali que vai dar um certo conforto. E aí a gente pega esses elementos que são de culturas diferentes, né? Então, assim, igual eu falei para vocês, o paraíso vai ser o melhor cenário possível naquele contexto, naquela região em que a religião foi criada. Então, se é uma região de escassez, de uma região árida, o paraíso vai ser tipo um oásis, né? Se for uma região que assim é completamente inóspita, tipo um lugar montanhoso cheio de gelo, o paraíso vai ser um monte de gente, festa, né? Eu tô pensando lá no Valhalla, por exemplo, e sei lá, no paraíso cristão, né? E aí a gente pode tentar chegar na conclusão que talvez se não existir nenhum Deus, o ser humano ele vai usar elementos parecidos para criar essa ideia de um Deus. E se existir um Deus, talvez ele tenha se mostrado de maneira que esses seres humanos consigam interpretá-lo usando ali os elementos que eram comuns para essas culturas. Então tá vendo, ó, que eu nem estou falando aqui que existe ou que não existe, eu estou simplesmente usando a minha razão e tentando chegar numa conclusão. Essa é a maneira mais saudável, cara, de você questionar a sua fé, né? Sem que você fique com medo de estar errado, porque ó, se existir um Deus e ele se importar com você, ele vai te ajudar a você refletir, a você chegar nele através dessa reflexão. Se não existirem deuses ou nenhum Deus e você usar a sua racionalidade, você vai chegar nessa conclusão. Então isso vai te dar uma certa paz, porque o fato de existir um Deus, ele é um fato extremamente otimista, quer dizer que talvez exista um ser que se importe com você e que ele tá aqui para te dar um sentido, um norte, ele se importa com a sua existência. O fato de não existir nenhum Deus ou deuses também é um fato extremamente otimista, porque significa que você decide o que acontece com o seu destino. Dentro das opções disponíveis ali, quem vai escolher o norte que a sua vida vai tomar, o rumo que ela vai tomar, é justamente você. Então, esse tipo de discussão não precisa ser alguma coisa agonizante, né? Uma coisa que as pessoas se ofendem, brigam. Pode ser simplesmente uma oportunidade para você achar uma maneira de ter a sua existência potencializada, independente desses deuses existirem ou não. Então faz essa reflexão. Vamos lá, vamos resumir o vídeo. Talvez existam deuses, talvez não existam deuses. Se eles não existirem, então assim, quer dizer que as culturas diferentes usaram elementos parecidos para tentar criar, né, um mito ali para explicar o porquê elas existem, né, para dar uma certa segurança. Se existir, pode ser que essa semelhança que as culturas tenham, que seja o mesmo Deus se apresentando para pessoas diferentes em momentos diferentes, né? E se existirem vários deuses que tretam entre si, essa confusão toda pode ser justamente decorrente desses deuses estar ali, um trolando o outro, um falando que isso é bom, o outro falando que tal coisa não é boa. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter uma perspectiva assim mais calma em relação a esse tipo de discussão, cara. Que independente do livro religioso que você acredita, né, do quão importante a espiritualidade é na sua vida, o mais importante é você pensar que indivíduos diferentes interpretam a realidade de maneira diferente. Então, não necessariamente o que vale para você vai valer para uma outra pessoa. E isso independe de um Deus existir ou não, tá bom? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha. E os links de Apoia-se, Patreon e Paypal estão aqui na descrição. Beijo do trouxa.